E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí se preparando, né, se guardando dessa pandemia, né, espero que todos vocês estejam em casa, né, e espero encontrar vocês logo, logo nas nossas aulas presenciais, né. Aqui quem fala para vocês é justamente o professor Jonathan, né, a turminha aí do terceiro ano do Colégio Potencial, beleza? Galera, então assim, dando continuidade, tá bom, aos nossos assuntos que a gente construiu em sala de aula, né? Terminamos aí a questão do imperialismo, né? E agora a gente vai iniciar um grande acontecimento da história da humanidade, que é justamente a Primeira Grande Guerra, né? Assim como ela ficou conhecida, a Guerra das Guerras, né? Que vai durar de 1914 até 1918, né? Do dia 28 de julho de 1914 até o dia 13 de novembro de 1918, beleza? Então vamos lá. Galera, ó, lembrando que hoje é só a primeira parte do que a gente fala sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então hoje eu vou dar o pré-guerra, né, o início, o estopim dessa Primeira Guerra Mundial, e na próxima aula, né, no próximo vídeo que a gente vai gravar, eu vou aí concluir justamente com as fases da guerra e a sua resolução e as suas consequências para o mundo, tá bom? Lembrando que o que vai antecipar justamente a Primeira Guerra Mundial, pessoal, é justamente o imperialismo que a gente viu em sala de aula, né? As potências europeias agora começam a dividir o mundo entre elas, né? Cada um querendo ter o seu território, ter o seu espaço, e isso aí vai gerar meio que uma faísca para que a Primeira Guerra Mundial viesse a acontecer. Então vamos lá, acompanhe aqui comigo no quadro, beleza? Ó, galera, então, como eu já falei para vocês, essa guerra ela vai de 1914 até 1918, né? E ela tem como fatores principais para o início dessa Primeira Guerra Mundial, justamente, primeiro, a questão do nacionalismo, né? Essas potências agora, elas queriam expor, né, o seu espaço, né, o seu domínio sobre outras potências. É muito bom ressaltar aqui a vocês que a gente tem três pontos, né, dentro dessa questão do nacionalismo. Você tem o pan-eslavismo, tá bom? O pan-germanismo e você tem ainda o revanchismo francês. Então vamos lá, vamos entender cada um deles. Primeira questão da ideia do pan-eslavismo, né? O pan-eslavismo, que era justamente a ideia de que os eslavos eram a raça pura, a raça superior, né? Isso aí a gente vai ver lá na Segunda Guerra, uma tal de Alemanha falando um pouquinho dessa ideia do ariano tal superior, mas isso aí é para as próximas aulas. Depois você tem o pan-germanismo, né? A ideia de que o alemão está acima de todos, e por fim o revanchismo francês dentro dessa questão nacionalista. Por quê? O revanchismo francês vem justamente contra a Alemanha, né? Lembrando que a Alemanha vence a França em uma disputa territorial por dois territórios principais, né, conhecido como os responsáveis pela grande produção do carvão mineral, que era Alsácia e Lorena, né, esses dois territórios aí. Galera, logo após essa ideia nacionalista, a gente vai encontrar nessa Primeira Guerra Mundial a ideia do imperialismo, né? Essas potências, elas precisavam demonstrar o seu poderio sobre as outras. Então, cada uma dessas potências expandia o seu comércio, né? E muitas das vezes, pum, elas se chocavam, tá bom? Sem contar que dentro desse contexto do imperialismo, né, vai se formando alianças. Então, aquele país que se enquadra com aquele, que se enquadra com aquele, eles vão se adaptando entre eles, tá bom? Outro ponto também desses fatores que contribuíram para a grande guerra, né, a grande Primeira Guerra Mundial, foi justamente essa corrida armamentista. Tá bom? Vamos lá. Eu quero que existia na Europa esse período. Tá? A gente ouviu falar muito sobre essa questão da paz armada. O que era que acontecia? Então, Alemanha, França, Inglaterra, né? Esses países, galera, eles alegavam para o mundo uma paz, né? A famosa paz, só que por trás dessa paz, esses países eles estavam se montando belicamente, né? Por quê? Porque a Europa, mesmo lá os anos auges da França, né? A criação, a ideia de que o novo século ia trazer novas conquistas, inovações científicas, né? Esses países, por trás de tudo isso, por trás desse ar que aparentemente era tranquilo, era de paz, né? A Alemanha, a França e as outras grandes potências europeias, elas estavam justamente se armando, né? Por quê? Porque apesar dessa paz,
a Europa ela respirava a qualquer momento um conflito. Né? Por quê? Porque esses países grandes europeus, eles estavam disputando em todo momento o território, tá bom? Então, dentro dessa corrida armamentista, você tem essa paz armada, que era uma paz falsa, né? Por isso o título Paz Armada, ao mesmo tempo que eles pregavam a paz para o mundo, por trás de tudo isso, eles estavam se preparando, para o início da Primeira Guerra Mundial, tá bom? E aí vai ficar nítido essa divisão quando você vai ter a formação dessas alianças políticas, tá bom? Então vamos lá, você tem de um lado a Entente e do outro você tem a aliança, né? Acrescentem aqui a Tríplice Entente ou a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, galera, é formada justamente por Alemanha, Império Austro-Húngaro, né? E sem contar a Itália, tá bom? Lembrando que no final da guerra a Itália covardemente abandona a Entente e passa para a Aliança, beleza? Achando que ia ganhar alguma coisa, terminou ganhando nada. Ao contrário, terminou perdendo território lá no Tratado de Versalhes, que a gente vai ver depois já na próxima aula, tá bom? Do outro lado você tem a formação da Inglaterra, França e Rússia, né? Você pode substituir Inglaterra pela Grã-Bretanha, né? Isso, beleza? Então o que vai acontecer, galera? Aqui a gente só vai ter uma coisinha excepcional. Você vai ter já lá pertinho do final da guerra a substituição, né? Você vai ter a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, beleza? Então vamos lá. E aí, galera, até então a Europa estava tranquila, respirava uma paz mentirosa e precisava de algo para que essa Primeira Guerra viesse explodir de fato. E o que vai acontecer? Esse carinha aqui, galera, chamado Francisco Ferdinand, ele vai fazer toda a diferença. Ou melhor, a sua morte vai fazer toda a diferença. Por quê, professor? A morte de alguém faz toda a diferença. Se liga só. Esse carinha aqui, galera, ele é herdeiro, tá bom? Do Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, por muito tempo, andavam aí meio que se bicando, se beliscando. O que vai acontecer? O Francisco Ferdinand, né, pega a sua esposa e inventa de passear pela Sérvia de carro aberto. Só que o que ele não contava, galera, que um grupo terrorista, né, de origem mão negra e um carinha chamado Gavílio Dias, né, que foi o seu algoz, tinha tudo planejado para o assassinato do Francisco Ferdinand. E olha só que coisa engraçada, repara só, se liga aí. Então o Francisco Ferdinand começou a andar pela cidade, né, pela Sérvia, de carro aberto, tranquilo, seu motorista, ele, a sua esposa, e o Gavílio Dias, que foi seu algoz, né, o cara que meteu lá a bala nele, ele pensou em desistir do assassinato do Francisco Ferdinand, né? Ele, não, vou desistir, não vou matar mais esse cara é um príncipe. Só que a vida tem aquelas coincidências. E o que foi que aconteceu? Por incrível que pareça, o motorista do Francisco Ferdinand, né, ele erra o local e termina saindo na mesma rua que o Gavílio Dias estava passeando. O que foi que o Gavílio Dias disse? Ó, eu não chamei, né? Os caras vêm ao meu encontro, então o que é que eu vou fazer? Gavílio Dias assassina o Francisco Ferdinand e a sua esposa. E aí a Europa entra em choque, entra em colapso. A tensão que já existia dentro do contexto da paz armada, agora ela passa a existir de fato nitidamente. Só que lembra que eu falei aqui das alianças que foram formadas? A Alemanha força a Áustria, né, o Império Austro-Húngaro, a pedir uma posição da Sérvia em relação ao assassinato do Francisco Ferdinand. E aí o que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro vai lá e diz, eu quero uma posição de vocês, eu quero uma posição de vocês, eu quero uma posição de vocês. E a Sérvia, nem aí. A Sérvia em nenhum momento toma uma posição. E o que vai acontecer, galera? Em 1914, apoiado na Alemanha, né, fortemente apoiado na Alemanha, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. E aí você tem uma bola de neve na Europa. Por quê? Assim que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que ele vê que a Alemanha está também na guerra,
né? Até então, França e Inglaterra ficaram aquela, ó, não vou, né? Só que o ataque alemão foi tão fatal que essas potências elas ficaram apavoradas, porque dizia agora, quem é que vai impedir da Alemanha avançar? E aí, imediatamente, a França também entra na guerra e aí você tem também a entrada da Inglaterra, tá bom? E aí você vai ter uma ideia de várias declarações de guerra na Europa, né? E aí você tem, de fato, né, o estopim da Primeira Guerra Mundial, desculpa, que é justamente o assassinato do Francisco Ferdinand, tá bom? Então, galera, na próxima aula a gente continua. Na próxima aula vocês vão ter aí as fases da guerra e o final com o Tratado de Versalhes. Galerinha do Potencial, fiquem em casa, não saiam. Até a próxima aula.